Olá pessoal, tudo bem? Nessa semana vamos iniciar o estudo sobre a teologia da aliança. Você que já vem acompanhando o nosso canal, está acostumado com a reunião de oração nesse horário, a partir dessa semana vamos iniciar uma série de estudos sobre a teologia da aliança, ou teologia do pacto. Nós vamos fazer a nossa reunião de oração em um outro horário. Coloca aqui nos comentários qual seria o melhor dia e o melhor horário para você. Bom, mas por que nós vamos escolher a teologia da aliança para estudar nesse período? É porque esse tema, ele fundamenta muitos outros. A forma que nós compreendemos a teologia da aliança influencia fortemente a compreensão de quase todas as outras doutrinas. Um exemplo, a escatologia é fortemente influenciada pela nossa compreensão de como Deus estabeleceu a aliança com os homens. Então, nós vamos começar dizendo o que é aliança. Para que a gente entenda, eu queria contar uma história. 5 missionários foram cercados por nativos com facões e lanças e ameaçavam matá-los. Um garoto tinha desaparecido na escola missionária e os missionários estavam sendo responsabilizados. Os nativos eram canibais e eles suspeitaram que os missionários tinham comido a criança. Naquela noite, o rei e os anciões retornaram implorando aos missionários que os desculpassem, porque a criança tinha voltado por si mesmo, sã e salva, do meio da floresta. Eles se desculparam e, depois disso, um pássaro branco teve a garganta cortada. O sangue foi aspergido primeiro sobre os missionários e depois sobre os nativos. O chefe declarou que uma aliança de sangue tinha sido feita entre as duas partes. Eles, os nativos, nunca derramariam o sangue dos missionários e os missionários nunca derramariam o sangue dos nativos. Todas as futuras gerações de ambas as partes estavam comprometidas com essa aliança. Embora isso tenha ocorrido numa tribo remota da África 2000 anos depois dos tempos bíblicos, esse costume reproduz quase exatamente a antiga tradição dos procedimentos de se fazer uma aliança que estão registrados na Bíblia. Muitas vezes, Deus e o povo se comprometeram mediante o sangue de uma aliança. A definição de aliança é a seguinte: aliança é um pacto de sangue soberanamente administrado. Quando Deus entra numa relação de aliança com os homens, ele, de maneira soberana, institui um pacto de vida e morte. A aliança é um pacto de sangue, ou um pacto de vida e morte, soberanamente administrada. Isso está escrito no livro O Cristo dos Pactos, de Palmer Robertson. O autor aponta que existem 3 aspectos que devem ser levados em consideração. A aliança é um pacto, a aliança é um pacto de sangue, e ela é um pacto de sangue soberanamente administrado. Bom, então o primeiro ponto é: a aliança é um pacto. Em um termo mais geral, aliança é aquilo que une pessoas. O resultado desse evento é um compromisso firmado entre as partes. Nas alianças, existem uma formalização oral entre as partes. Podemos chamar essa formalização de juramento. Normalmente, junto com o juramento, havia um ato simbólico de formalização. Essa formalização poderia ser comer uma refeição, erguer um memorial, espargir sangue, oferecer um sacrifício, passar debaixo de um cajado ou dividir animais. Um exemplo é Gênesis 15, a partir do versículo 10. Diz assim: Abraão trouxe todos os animais, cortou-os pelo meio e pôs as metades uma diante das outras. As aves, porém, não cortou pelo meio. Aves de rapina descia sobre os cadáveres, porém Abraão as enxotava. Ao pôr do sol, um profundo sono caiu sobre Abraão, e grande pavor e densas trevas tomaram conta dele. Então o Senhor lhe disse: Fique sabendo, com certeza, que sua posteridade será peregrina em terra alheia. Será reduzida à escravidão e será afligida durante 400 anos. Mas eu castigarei a nação que os escravizar. Depois eles sairão com muitas riquezas
e você irá para junto de seus pais em paz. Será sepultado em boa velhice. Na 4ª geração voltarão para cá, porque a medida da iniquidade dos amorreus ainda não se encheu. Quando o sol se pôs e houveram densas trevas, eis que um fogareiro fumegante e uma tocha de fogo passaram entre aqueles pedaços dos animais. Naquele mesmo dia, o Senhor fez aliança com Abraão, dizendo: à sua descendência dei esta terra, desde o rio do Egito até o grande rio Eufrates, a terra dos queneus, dos quenezeus, dos cadimoneus, dos heteus, dos ferezeus, dos refaíns, dos amorreus, dos cananeus, dos girgazeus e dos jebuseus. Nesta passagem, nós vemos que os animais mortos representam os sinais dessa aliança estabelecida. A presença de sinais em muitas alianças bíblicas também enfatizam que as alianças divinas unem as pessoas. Robertson, no mesmo livro Cristo dos Pactos, diz assim: a presença de sinais em muitas das alianças bíblicas também enfatiza que as alianças divinas unem as pessoas. O sinal do arco-íris, o selo da circuncisão e o sinal do sábado. Estes sinais da aliança reforçam o caráter de ligação da aliança. Um compromisso interpessoal que pode ser garantido entra em vigor por meio de um pacto com caráter de aliança. Da mesma forma, como uma noiva e um noivo trocam alianças como um sinal e penhor de sua fidelidade constante e amor permanente, assim também os sinais da aliança simbolizam a permanência do pacto entre Deus e o seu povo. O ponto 2 diz que a aliança é um pacto de sangue. A frase pacto de sangue ou pacto de morte revela o caráter absoluto da união de Deus com os homens. Deus jamais entra em uma relação casual ou informal com o homem. Ao invés disso, ele estabelece um compromisso que se estende até as últimas consequências de vida e morte. No hebraico, o termo fazer uma aliança significa literalmente cortar uma aliança. E essa expressão ocorre em todo o Antigo Testamento. Mesmo quando o verbo cortar aparece sozinho, ele também pode significar cortar uma aliança. Ou como podemos dizer, fazer uma aliança. Não somente a terminologia, mas o ritual comumente associado à aliança nas culturas antigas do Oriente Médio tinham como sinal o corte dos animais. Como vimos acima, outros sinais também são possíveis. Porém, o termo remete à ideia de se sacrificar animais e cortá-los ao meio, colocando frente a frente, como lemos em Gênesis 15. Os animais significam o penhor da morte, que é estabelecida pelo momento da aliança. Eles representam a maldição de quem descumprir o pacto. Em outras palavras, eles estavam estabelecendo que se alguma parte descumprir a aliança, o resultado seria a morte, como aqueles animais que estavam diante deles. Seguindo esse caminho, podemos compreender que em Hebreus 9:22, que diz assim: e sem derramamento de sangue não há remissão, a Bíblia está apontando para a consequência de o homem não ter cumprido o pacto que foi estabelecido com Deus. O autor diz o seguinte: o derramar de sangue significa o único caminho de livramento das obrigações da aliança uma vez contraídas. Uma aliança é um pacto de sangue que compromete os participantes à lealdade sob pena de morte. Uma vez firmada a relação da aliança, nada menos do que o derramamento de sangue pode libertar das obrigações contraídas no evento da aliança. O último ponto é que a aliança é um pacto de sangue soberanamente administrado. As evidências bíblicas apontam para uma aliança que foi unilateralmente estabelecida. Não há barganha, troca ou contrato nessa aliança. O soberano Senhor que estabelece seus termos. Vamos explorar melhor essa característica quando começarmos a olhar as passagens onde as alianças ocorrem. Por enquanto é isso.
Se você gostou desse assunto e quer continuar ouvindo mais sobre isso, se inscreva no canal para receber o vídeo assim que ele for para o ar. Também compartilhe esse vídeo para que mais pessoas conheçam essa parte tão importante da nossa teologia. Deus abençoe a todos. Até mais.